Jornal Sport News no ar. O programa desta terça-feira vai falar do fechamento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve no Maracanã a vitória do Internacional sobre o Fluminense por 3-0, com show de Nico Lopes, fez 2 gols e um do Jonathan Alves. Você também confere como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. No Giro de Notícias você vai ver todos os detalhes sobre as partidas de volta de amanhã da Copa do Brasil, além do esporte, que tem interesse em contratar o ex-técnico da seleção brasileira, Dunga. Tudo isso e muito mais, confere agora no Jornal Sport News. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense 0, Internacional 3. Vantagem foi construída na primeira etapa, todos os 3 gols com erros da zaga do Fluminense. Que zaga horrorosa, que falhas pequenas, que falhas bobas. O gol do Nico Lopes aí, que deu um show na partida. Fluminense jogou melhor. Agora me explica como é que um time pode ganhar se o ataque é bom e a defesa é ruim. Entra na zaga do Fluminense brincando com a maior facilidade. Foi uma vergonha a zaga do Fluminense o que aconteceu ontem. Aí Jonathan Alves coloca pro fundo da rede, fazendo o Inter 2-0. Inter que cada vez mais se credencia a ser um dos favoritos para conquistar o Campeonato Brasileiro. Reveja aí o lance, e o Fluminense tem que arrumar essa defesa urgentemente, porque olha para isso aí, olha para isso, meu Deus do céu. Então a zaga do Fluminense é horrorosa. Aí a gente vê mais um erro da zaga do Fluminense e o Internacional faz o gol aí. Nico Lopes. O Fluminense teria ganhado a partida se não fosse a zaga. E porque no segundo tempo criou mais oportunidades, colocou a bola na trave, jogou bem durante toda a totalidade da partida, melhor que o Internacional. Mas quando o Internacional fez os 3. Por que fez? Pela eficácia do time e pela incompetência da defesa. Então não podia ter acontecido o que aconteceu no Maracanã. O Fluminense tomar uma humilhação do Internacional, porque foi uma humilhação levar 3-0 pelo que o Fluminense jogou na partida. Ao final de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo segue líder com 38 pontos, seguido pelo Flamengo com 37, terceiro o Internacional com 35 e quarto é o Grêmio com 33, fechando o G4. Quinto é o Atlético Mineiro com 30, sexto é o Palmeiras com 30, sétimo é o Corinthians com 26, oitavo é o Cruzeiro com 25, nono é o Fluminense com 22, décimo é o Botafogo também com 22, décimo primeiro é o América Mineiro com 21, 12º é o Bahia com 21, 13º é a Chapecoense também com 21, 14º é o Sport com 20, 15º é o Vasco com 19, 16º é o Vitória com 19 e a zona do rebaixamento, Santos 17º com 18 pontos, 18º é o Ceará com 16 pontos, 19º é o Atlético Paranaense com 15 pontos e 20º é o Paraná com 14 pontos. Fechamento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada pro fim do primeiro turno. O técnico Osmar Loz decidiu não modificar sua habitual equipe titular para a partida contra a Chapecoense na Arena Condá. O time titular do Corinthians foi armado no treinamento desta terça-feira, véspera do compromisso que vale uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Dessa maneira, o Corinthians enfrentaria a Chapecoense com a seguinte formação: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Danilo Avelar, Gabriel, Douglas, Pedrinho, Jadson, Romero e Cleison. O último desses jogadores, contudo, queixou-se de um desconforto muscular na coxa esquerda e virou dúvida de última hora. Guto Ferreira lembra passado da Chape para crer em classificação. Sonhar não custa nada. O técnico citou dirigentes de primeira passagem e relembra jogo histórico contra o River Plate para demonstrar crença em conquista de vaga na Copa do Brasil diante do Corinthians. Ele disse o seguinte, abre aspas, você começa a realizar quando você sonha. Sonhar não custa nada, mas é o primeiro passo para realizar, fecha aspas, disse o Guto Ferreira. A Chapecoense,
que está em desvantagem diante do Corinthians, perdeu por 1-0 dentro de Itaquera, mas decide a vaga possivelmente em casa, e a Chapecoense pode conseguir sim essa vitória, já que no domingo bateu o mesmo Corinthians no mesmo local pelo placar de 2-1 no último minuto de partida, no último lance da partida. Então tudo pode acontecer e a vaga do Corinthians não está assegurada. O Grêmio treinou muitas cobranças por pênalti para a partida contra o Flamengo amanhã no Maracanã. Enquanto isso, os demais jogadores que devem formar a base do time para enfrentar os cariocas participaram de um treino técnico, sob observação do técnico Renato Portaluppi. A movimentação teve como objetivo a rápida troca de passes em espaço reduzido do campo. Na parte final da atividade, os atletas treinaram cobranças por pênalti. Barbieri toma como exemplo, a atuação de domingo contra o Cruzeiro lá no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro para essa partida contra o Grêmio, porque se jogarem com a mesma vontade, como jogaram muito bem na partida contra a equipe do Grêmio, com certeza vão ter sucesso aí e podem sim passar, mas vai ser um jogo muito difícil contra a equipe do Grêmio, com certeza um jogaço amanhã. O duelo entre Cruzeiro e Santos, que vai acontecer amanhã às 7h30 da noite no Mineirão pela Copa do Brasil, com certeza vai ser um bom jogo. Olha, o Cruzeiro não vem muito bem no Campeonato Brasileiro, não vem tendo resultados significativos, tá longe dos primeiros colocados, mas na Copa do Brasil a competição é outra e a história é bem diferente. Além disso, se fosse levar pelo mérito do Campeonato Brasileiro, olha, o Cruzeiro já teria ganhado faz tempo. O Santos está na zona de rebaixamento e não vive um bom momento com o recém-contratado técnico Cuca. Talvez essa partida aí seja um divisor de águas. Em caso de vitória, a equipe do Santos com certeza vai com muita confiança para enfrentar o Sport sábado. Em caso de derrota, a coisa complica muito para a equipe do Santos, porque vai ser eliminada da Copa do Brasil, que é uma competição muito importante, que paga uma premiação muito alta, principalmente para o Santos, que precisa contratar jogadores. Chegou o Carlos Sanches, chegou o Brian Ruiz e até agora nada, tá tudo muito bonitinho, tudo muito arrumadinho, mas a coisa não tá fluindo e o Santos precisa de vitória, e se ganhar na Copa do Brasil, com certeza a coisa melhora muito. Então, expectativa de grande jogo. Primeiro confronto na Vila Belmiro foi 1-0 para a equipe do Cruzeiro, gol do Raniel. Dunga agrada ao vice de futebol do Sport. É um nome surpreendente para ser o novo técnico do Leão. Dunga, de 54 anos, não trabalha à beira do gramado desde 2016, quando foi demitido da seleção brasileira. O vice de futebol do Sport, Guilherme Beltrão, disse o seguinte, abre aspas, é uma opção que me agrada, mas sei que é difícil de nós trazermos. Mas mesmo assim eu pedi para Klaus Câmara, executivo de futebol, consultar Dunga, saber de sua situação e se ele tem um interesse de voltar a treinar agora, fecha aspas, comentou Guilherme Beltrão, vice de futebol do Sport. Eduardo Batista, que já treinou o Sport outra vez, também é um nome que está na pauta do time leonino. Eduardo Batista, que ficou muito famoso, depois de fazer esse desabafo aí após a partida do Palmeiras na Libertadores contra o Peñarol, também um nome cotado, ele já conhece lá tudo que acontece no esporte, então seria mais fácil para ele se adaptar a alguns jogadores ainda permanecem da época em que ele comandou a equipe. Só uma breve conotação. Dunga já mostrou que não tem capacidade para dirigir um time de futebol. Ele levou a ruína a nossa seleção brasileira da forma que ele fez, eu não preciso dizer porque todo mundo já sabe. Eduardo Batista, após a partida do Palmeiras que venceu por 3-2 na Libertadores do Peñarol, naquele jogo que armaram toda aquela emboscada, Felipe Melo deu um murro no Uruguai, como ele prometeu na apresentação, ele bate na mesa, diz que não era maleável, critica o Juca Kfouri. Então são perfis bem diferentes de treinadores que, na minha opinião, não vão salvar o esporte do rebaixamento. Então, tem opções melhores no mercado. Roger Machado, Jair Ventura, são treinadores bem mais avançados e que não são com esse temperamento assim, digamos, forte. E Eduardo Batista já conhece a casa. Então, entre Dunga e Eduardo Batista, se só forem essas as opções,
escolham o Eduardo Batista. Porque se escolherem o Dunga, o resultado com certeza não vai ser bom. Jornal Sport News terminando por aqui. Amanhã a gente volta com o nosso programa.